Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, falar um pouquinho hoje a respeito do nosso trabalho aí com o Enneagrama, da liderança. O título desse vídeo de hoje é Qual o verdadeiro papel de um líder? Então a gente vai colocar algumas coisas, tem alguns vídeos já no canal que falam do Enneagrama, né, como a base do trabalho, obviamente. Eu queria falar um pouquinho hoje dessa questão do líder, né, o verdadeiro papel de um líder. Até deixar aí para vocês nos comentários que fizerem no canal, dê um like lá no canal, curte, compartilhe, comente lá. O que para vocês é o verdadeiro papel de um líder? Então a visão, né, uma visão mais simplista, né, mais a visão que mais chega próximo de um líder assertivo, né, um líder inclusivo, um líder servidor, é que ele precisa motivar as pessoas, né, das primeiras coisas que um líder tem que ter. Gostar de gente, né? Gostar de pessoas, que vai lidar a matéria humana dele, né? A matéria-prima de trabalho dele vai ser pessoas. Hoje em dia está mais complicado a gente trabalhar os relacionamentos humanos, né, de uma forma geral. E o verdadeiro papel de um líder, além de outros, né, eu coloquei aqui uns 4, 5 pilares, né, para a gente trocar uma ideia ao longo desse vídeo. Não vou me estender muito, é para não ficar muito comprido o vídeo. Mas primeiro, gostar de gente, né, gostar de pessoas. Porque vai ser o trabalho dele, vai ser o tempo inteiro interagir com pessoas em questões às vezes difíceis, né? Tomar decisões, as decisões que tem que ser tomadas tem que ser sozinho, né? Porque ele lidera de acordo com o que ele vai liderar a equipe, ele vai ter que tomar decisões, ele vai ter que fazer escolhas, né? Então tem que gostar de gente, é a primeira coisa. A segunda coisa é ser exemplo, né? Um líder tem que ser um exemplo, ele tem que ter as atitudes, as ações, os comportamentos, né, dele tem que ser de acordo com o perfil de um verdadeiro líder, né? Por quê? Porque ele vai ser espelho de pessoas, ele vai estar o tempo inteiro dentro de um processo de uma equipe que vai estar de olho nele, né? Por mais inevitável que seja isso, ele vai ser o espelho. Como que ele vai liderar um grupo de pessoas se ele não é espelho, se ele não é exemplo? Então, é um segundo pilar, vamos assim dizer, de um verdadeiro papel de um líder, né? Saber delegar, saber comandar, sem mão de ferro, mas também com firmeza. Então tudo isso volta à questão de uma liderança inclusiva, uma liderança assertiva para que tenha resultados legais. Isso está muito complicado nos dias de hoje, né? Talvez as relações humanas seja a parte mais difícil da gente ter um entendimento, né? Porque são pessoas diferentes, de perfis diferentes. O Enneagrama vai falar muito essa questão dos perfis também, né? Mas eu queria falar desse papel do verdadeiro líder, né? Motivar pessoas, né? Engajamento, né? Quanto que falta, né, de motivação, de engajamento dentro de uma equipe, montagem de time. Então é muito importante nessa questão o líder se conhecer primeiro, né? O Enneagrama é uma ferramenta fundamental e muito importante para isso, porque o Enneagrama traz o primeiro perfil do próprio líder, né? Ele vai se conhecer dentro do perfil dele, com as qualidades, com as dificuldades, com os desafios dele. Como eu falei, o Enneagrama trabalha sombra e luz, né? Trabalha a máscara, a personalidade da pessoa e também trabalha a essência dela, né? É como se fosse o conceito de sombra e luz lá de Carl Jung. Então é muito importante que o líder se conheça, né? Primeiramente, ele se conhecendo através do Enneagrama, ele vai saber que as qualidades dele para cada tipo de situação que acontece no papel do verdadeiro líder, né? Podem ser aprendidas, podem ser treinadas, podem ser transformadas, né? Ele pode fazer um papel de melhorar as condições e as competências, as qualidades que ele não tem, e as outras ele vai aprimorar muito mais, né? Então, esse é o verdadeiro papel de um líder, que engaja, que motiva. E outro passo também, aí o Enneagrama entra com tudo, né? Que é uma ferramenta espetacular para isso, é a questão da leitura dos perfis, através da ferramenta do Enneagrama. Além dele se conhecer, né? Dentro do perfil dele, que é o perfil onde ele está aí colocado, os 9 perfis do Enneagrama, né? Para quem não conhece o Enneagrama ainda, é uma ferramenta bem antiga, já falei já nos outros vídeos lá, não vou me estender muito, mas é voltada aos perfis, né, as personalidades humanas, né, as 9 personalidades humanas. De 1 a 9, lembrando que o Enneagrama é muito movimentado em tríade, né? A lei do 1, a lei do 3, a lei do 7, mas o Enneagrama é muito trino, né? Então tem uma parte do triângulo dentro do Enneagrama. Isso é um fato. Então, essa é a ferramenta do Enneagrama. Para essas leituras de perfis, isso é espetacular. É muito, muito, muito bom. Porque a pessoa vai se conhecer, além de conhecer, como eu já falei, dele mesmo, né? Ter a leitura dele, vai ter a leitura das pessoas que estão na equipe dele. Então, isso faz toda a diferença, né? É como se colocasse pessoas
certa, nos lugares certos, nas horas certas, né, para desempenhar cada papel. Mesmo que a pessoa esteja um pouquinho fora do papel, através de uma leitura de perfil, como ele já tem esse conhecimento, então olha a importância dessa ferramenta. É uma ferramenta espetacular, porque se ele é um líder que motiva, que engaja, que gosta de pessoas, que às vezes ele tem uma parte técnica espetacular naquilo que ele faz. Se ele lidera por exemplo, ainda tem total leitura de perfil, veja quantas ferramentas, né? Quantas formas, né, que ele tem de melhorar essa questão da liderança dele. Então o resultado para ele, para a empresa que ele trabalha, para a equipe dele que ele atua, né? Cara, onde ele atua dentro de uma empresa, dentro de um processo de equipe, isso é espetacular. Imagina a força que tem o Enneagrama para essas questões. Então isso é muito, muito importante, né? O papel de um líder é conduzir uma equipe coesa, sem conflitos, né? Mostrando resultado para a equipe, mostrando resultado para a empresa onde ele atua, onde ele trabalha, né? E mesmo que você não for um líder dentro de uma empresa, você tem uma liderança natural, que é a liderança da sua vida, né? Esse canal faz um trabalho com muito amor, com muito respeito às pessoas. Está no início de um trabalho desse canal, por isso que eu peço a ajuda de vocês lá no canal para curtir, compartilhar, comentar, para o canal cresça. Porque qual a ideia do canal? É engajamento dentro dessa ferramenta do Enneagrama e cuidar da transformação das pessoas. Eu sou apaixonado por autoconhecimento, eu venho estudando autoconhecimento há mais de 15 anos, na minha trajetória de autoconhecimento, e desenvolvendo dentro com várias ferramentas. Eu trabalho como terapeuta também, atuo em outras áreas, trabalho com as constelações familiares, mas o intuito desse canal é essa questão do Enneagrama, o papel da liderança. Então isso é muito importante. Quando você tem tudo isso juntado num só pacote, os resultados são espetaculares. Como eu falei, se você não lidera dentro de uma empresa, não lidera um grupo de pessoas, você lidera a sua vida. E quanto vale uma vida, né? Quanto que não vale você fazer uma transformação de vida através de um conteúdo desse que a gente passa? Então isso é muito importante. Conhecedor de um perfil, de uma ferramenta de perfil, e o Enneagrama ele inicia só num pequeno processo, o Enneagrama dos perfis, tem muito mais coisa a ser aprofundada dentro do Enneagrama. Então a gente vai expandir muito o conhecimento, a gente vai abrir a mente para novas coisas, né? Já dizia um grande poeta para trás aí, que uma mente que se abre jamais volta ao estado original, né? Isso é um fato, né? Uma vez que a mente se abre para um campo, a ideia é que ela se amplie cada vez mais. Se você gostar de transformação, de autoconhecimento, existem várias ferramentas, né? Para você buscar fazer essas buscas internas dentro de você mesmo e depois você externar para as pessoas onde você tem área de comando, onde você lidera, né? Você pode liderar uma família, você pode liderar você mesmo, você pode ser um líder de fato dentro de uma empresa, você pode liderar um grupo de pessoas, você pode, enfim, você pode fazer engajamento de pessoas, você pode fazer trabalhos de conteúdo. Então, de qualquer forma, você é um líder, né? Então, no mínimo, a gente é líder da nossa própria vida. Isso é um fato. Então, o verdadeiro papel de um líder é esse, é ser um líder inclusivo, um líder servidor, no qual ele vai adquirir conhecimento e ferramentas, e o Enneagrama é uma ferramenta espetacular para isso, para que ele vai moldando e transformando a sua liderança. Imagina, eu já falei, imagina o resultado que isso dá para as pessoas, o impacto disso, né? E o Enneagrama eu vejo como uma ferramenta espetacular para isso. Se todo mundo conhecesse um pouquinho de Enneagrama, o Enneagrama era para ir para as escolas, para poder estudar já como uma matéria de apoio para os pequenininhos, né? Lá na primeira infância, já colocar um processo de Enneagrama aí, para que eles já crescessem conhecedores de Enneagrama, das próprias limitações deles, das questões das personalidades, que é formada na primeira infância, e já ir se moldando, né, de acordo com as dificuldades e desafios de cada personalidade. As escolas, os professores, as associações de bairro, enfim, todas essas entidades que cuidam de pessoas, né? Isso aí seria espetacular, porque o autoconhecimento ele gera uma expansão de consciência, né? Isso eleva as pessoas. Então, isso na minha visão, tá? Na minha modesta visão, hoje em dia, se nós pensarmos em liderança, as lideranças são colocadas dentro de uma empresa, a pessoa se destaca em um papel dentro de uma empresa, ele é colocado como líder, mas não tem treinamento, não tem base, não tem apoio, às vezes a pessoa é colocada ali e aí a pessoa tem que se virar. Logicamente que todo mundo tem qualidade, todo mundo tem as suas forças internas, isso vai aparecer porque a pessoa já tem um perfil de líder, mas se você tiver mais ferramentas, mais conhecimento, mais detalhes de como tudo funciona, né?
nos processos humanos, isso aí tem uma força muito grande, né? Isso transforma, né? E tudo que transforma, tudo que muda, muda para um processo de melhoria. E como a gente está precisando disso no mundo hoje, né? Um mundo tão conturbado, nessa correria do dia a dia, dessa coisa de que as empresas, as pessoas são apenas um número, né? Então isso também vai mudar a cultura, né, das empresas, né? Empresa mais humanizada, empresa que preza pelos seus colaboradores, uma empresa que tem líderes que realmente tem uma equipe coesa, uma equipe que pode ser olhada como uma equipe de pessoas, de seres humanos, né? E depois, logicamente, com as cobranças necessárias dentro do trabalho de cada um, de cada empenho, de cada tarefa colocada ali para aquele pessoal que vai ser liderado. Então, nunca foi tão real a palavra conheça a ti mesmo. Isso é o Enneagrama. Então, o líder vai conhecer ele primeiramente e vai conhecer toda a sua equipe de acordo com o processo do Enneagrama. Isso tem uma força muito grande, extraordinária. Então, esse é o que eu queria deixar aqui colocado hoje nesse vídeo. O verdadeiro papel de um líder é transformar pessoas, é modificar, primeiro dentro dele, todos os processos internos dele. E aí, a partir daí, ele externar isso para fora e levar para as pessoas onde ele está sendo, onde ele lidera, onde ele realmente se mostra, com exemplo, com dedicação, com motivação, com engajamento, com leitura de perfis. Isso faz toda a diferença. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero a gente, durante todo esse processo nosso do canal, a gente colocando mais vídeos lá. Mais uma vez eu peço para vocês dar um like, curtir, compartilhar lá o vídeo com as pessoas que vocês têm conhecimento e que gostam desse conteúdo, e vão fazendo cada vez uma roda maior, uma força maior, para que isso cada vez traga mais pessoas para o canal. A ideia do canal é essa: faça tudo isso com muito amor, com muito respeito, com muita gratidão às pessoas que vão ver esse vídeo, e vão seguir sempre em frente, que vai vir muita coisa bacana por aí, tá bom? Até o próximo vídeo.